Olá, terceiro setor, como vocês estão? Bom, eu vim aqui hoje para conversar com todos vocês a respeito da cultura de mendicância que se instalou no nosso segmento. O que isso tem a ver com a postura dos nossos gestores sociais e o impacto direto na captação de recursos que a gente faz no dia a dia? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Camila Lete, sou fundadora da Projetize, especialista em designer instrucional de projetos sociais e atuo no terceiro setor há mais de 20 anos. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Desde que eu construí e decidi abrir a Projetize para conversar com os gestores sociais a respeito da postura, a respeito dos processos, da nossa dificuldade em construir a tão sonhada sustentabilidade nas nossas organizações, eu tenho me deparado com algo que, uma ameaça meio que invisível aos nossos olhos, dentro do nosso segmento. A essa ameaça eu dei o nome de cultura de mendicância. E antes que você fique chateado com o nome que eu dei, e às vezes isso choca muito as pessoas, eu quero dizer para vocês que é importante que nós tenhamos a dimensão do problema que a gente está construindo quando a gente simplesmente passa a replicar a postura do nosso assistido nas nossas ações sociais. Então, como é que isso impacta dentro das captações? Vamos começar do zero. Prometo não fazer um vídeo muito longo, mas para que você consiga entender o meu propósito aqui e o impacto dessa transformação na sua ação, dentro do seu segmento, dentro da sua organização. Bom, o terceiro setor ele foi construído em cima de uma atividade, de uma cultura de religiosidade, pelo menos no nosso país. Ele inicia, ele dá prosseguimento, ele começa através das Santas Casas Misericórdias, que nós sabemos eram organizadas, eram presididas pela Igreja Católica. Então, da época do nosso descobrimento, mesmo que não se usasse, né, o termo terceiro setor é novo, esse termo foi ali que começaram as atividades sociais com um movimento muito parecido com o que a gente conceitua hoje como caridade, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, caridade. Então, o terceiro setor, ele nasce do movimento de caridade. E aí, nós precisamos compreender que você, que é gestor do social, não faz caridade. Se você se propôs a fazer uma intervenção numa realidade de vulnerabilidade, o seu lugar é sim aqui no terceiro setor, se você resolveu se profissionalizar, se você resolveu realmente transformar a realidade de vulnerabilidade que você encontrou, seja no segmento onde você está, meio ambiente, saúde, educação, assistência social, enfim, onde quer que você esteja, você tomou a decisão de fazer uma intervenção. Mas para isso é necessário conhecimento, muito estudo, dinheiro e equipe. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa de recursos materiais, intelectuais, físicos, espirituais, pessoais, interpessoais, para poder construir uma organização social. E o que isso tem a ver com a cultura de mendicância que eu vivo falando? Muitas vezes, quando adentramos no terceiro setor, estamos tão imbuídos com um sentimento, com valor de contribuição, que acreditamos que a nossa intervenção há de mobilizar as pessoas que estão ao nosso lado e conseguiremos angariar aí seguidores, angariar pessoas que conosco acreditam nessa intervenção e vão caminhar e vão nos fortalecer e essa jornada vai ser linda. Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, a gente adentra o terceiro setor sem estudar. A gente não entende que ele é uma empresa, que a sua organização é uma empresa do social. E quando eu falo empresa, eu estou falando de requisitos básicos, tá? Não estou falando de segmento de mercado no sentido de lucratividade, no sentido de empreendedorismo, de vender, de prestar serviço. Não, eu estou pegando um conceito bem raso do que seria isso. E aí, quando a gente entra sem entender bem o que está acontecendo e
quais são as leis específicas desse segmento, a gente cai no movimento de amadorismo. E mesmo que a minha causa, que a sua causa seja incrível, ela passa a carecer de requisitos importantíssimos para conseguir sobreviver. Porque no início, com as pessoas que estão próximas a nós conseguimos ali angariar alguns fundos e tudo mais, mas isso é temporário. Abrir uma organização social requer dinheiro, abrir uma organização requer investimento num bom advogado, porque você tem que constituir no CNPJ, você tem que construir, fazer todo o processo de mobilização das pessoas que comporão com você o conselho da sua associação num primeiro momento. Você precisa de um contador para fazer a parte fiscal, lembrando que não é qualquer contador que consegue fazer a atividade do terceiro setor, a contabilidade do terceiro setor. Assim como não é todo médico que vai operar a cabeça, vai operar o pé, com a contabilidade da mesma forma. A gente se especializa e a gente precisa procurar contadores especialistas, ok? Então a cultura de mendicância, ela se instala quando o gestor social se vê com o final do mês precisando pagar a conta de água, de energia, auxiliar aquela pessoa que ela se comprometeu, se responsabilizou no processo de transformação dela daquela realidade de vulnerabilidade e não tem dinheiro, não tem nenhum processo instalado, não tem nenhum projeto sólido. Quando eu falo projeto sólido, não é o projeto social que você está executando, é um projeto de como você vai seguir quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão. Como é que está o fluxo de caixa? Bom, Camila, mas isso aqui é terceiro setor, ele não pode pensar em dinheiro. A gente deve pensar em dinheiro. Isso aqui é uma empresa. Quando você decide intervir na vida de uma pessoa, de uma família, de um cenário de vulnerabilidade, você está se responsabilizando, sim, pela transformação que você divulgou que ia promover. Então, precisamos ter a responsabilidade em assumir processos que sejam exequíveis, processos que sejam sustentáveis ao longo do tempo. E quando isso não se dá, porque adentramos mais pelo emocional do que por ter pensado bem e entender o segmento, e os problemas começam, e é uma coisa tão interessante, o nosso cérebro começa a desenvolver meio que uma projeção da própria postura do seu assistido. Então, a forma de nós abordarmos possíveis investidores, possíveis doadores, empresas que poderão nos patrocinar, ela é muito amadora. A gente vai com esse movimento imbuído ali de uma sensação e desperta no outro o sentimento de pena. Quantas vezes vocês já ouviram falar em palestras de parlamentares, de pessoas que estão próximos a vocês, que acham que entendem o terceiro setor, mas não conhecem profundamente? Vocês sabem o que eles reconhecem? Que nós somos o segmento que vive andando com o pires na mão. Nossa, eu tenho ojeriza dessa expressão. E quando ouço as pessoas que estão dentro do próprio setor aceitar esse tipo de expressão, isso me machuca profundamente. Porque a transformação que a gente causa na vida das pessoas, ela é tão grande. A transformação que a gente causa no próprio cenário político, de política pública, ela é tão imensa que nós não deveríamos suportar esse tipo de situação. Mas por que, Camila, a gente suporta esse tipo de coisa? Porque inconscientemente nós literalmente estamos com o pires na mão. Não sabemos pedir, não sabemos construir estratégias, não sabemos nos posicionar e literalmente nós não estamos levando a um possível investidor, doador, patrocinador uma causa sólida. Nós estamos ali desesperadamente, pelo amor de Deus, me ajuda a pagar a conta de energia no final do mês. E isso é muito ruim. Então, quando eu falo que a cultura de mendicância impacta diretamente, tem a ver diretamente com a postura do gestor social, é nesse sentido. Se eu que sou gestor social não consigo construir um processo sólido para poder impactar as pessoas e passar segurança para aqueles terceiros que estão vendo a nossa ação, como eu vou conseguir captar recurso? Como eu vou deixar o outro seguro de que ali ele pode investir?
Pessoas próximas a vocês, com certeza, conhecendo a índole, os valores, a transparência com que vocês trabalham, vão investir na causa. Mas e os milhares de pessoas do nosso país, que está fora dele, que não conhecem você pessoalmente, eles precisam se sentir seguros. E é nesse posicionamento, é nessa postura que você vai demonstrar para o outro que ele pode sim confiar no processo que você executa. E aí vai ser tema para uma outra aula. E nós vamos falar de posicionamento, nós vamos falar de transparência, nós vamos falar de marketing, de digital, das redes sociais, de como tudo isso funciona, dos padrinhos, enfim, é o tema para outro vídeo. Nesse momento, o que eu preciso que vocês compreendam? Que precisamos despertar em nós o profissional do terceiro setor que somos, já que resolvemos, intervir. Você não tem a obrigação de saber tudo sobre o terceiro setor. Você simplesmente, se um dia, e eu gosto muito de citar esse exemplo, você resolveu abrir uma loja para vender camiseta, porque você acredita que aquilo vai sustentar a sua família, porque você quer empreender e fazer dinheiro, você teve algum motivo interno, que às vezes pode até ser que não tenha vindo aí para o seu consciente, que você quis vender essas camisetas. Bom, eu resolvi vender camiseta, eu não tô vendendo papelaria, eu não tô vendendo motor de carro, eu não tô vendendo vassoura, não, é camiseta. Porque em algum momento no seu subconsciente você se identificou com aquilo ali, ou você entendeu que é um segmento de mercado que é interessante. Aqui no social não é diferente. Tá, Camila, não sei muito me aprofundar. Eu sei que tem muito dinheiro disponível para o terceiro setor, mas estou passando por dificuldade financeira, não consigo fazer captação, não sei fazer captação, quero contratar uma empresa, enfim. Aí começa a borbulhar aquele tanto de dúvida, de insegurança, que deixa eu dizer para vocês e acalmar o coração de vocês. Para tudo tem um jeito. E a minha forma de trazer para vocês que é possível transformarmos essa realidade é despertando em vocês primeiro o profissional incrível que vocês podem ser. Quando eu falo profissional incrível, não estou falando de qualquer outro segmento onde vocês atuam. Eu estou falando especificamente aqui da gestão social, da organização social, seja lá a associação, a fundação, enfim. E nós precisamos, com urgência, separar os sentimentos, os valores e as ações do que é caridade e do que é assistência social. Porque essa cultura de mendicância, onde o nosso gestor social replica a ação do próprio assistido em colocar o pires na mão e sair pedindo para poder um terceiro, um outro investir na sua causa, é muito triste. Isso nós precisamos transformar. Então esse é um primeiro de uma série de vídeos que a gente vai trazer e que vou tentar ali, cutucar o seu coração, cutucar o seu ego, trabalhar para que você consiga despertar esse profissional incrível e que a gente consiga fazer um terceiro setor melhor ainda. Logo, logo eu te vejo por aqui. Até mais.